Atos 27, 32, quem encontrou faz barulho. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os pusessem, que os que pudessem, nadar, se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, e outros em outras coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Dá uma olhadinha para essa coisa fofa que está do seu lado, e pergunta para essa pessoa assim: vai nadar ou vai boiar? E aí? Pergunta de novo: vai nadar ou vai boiar? Senhor Deus, aqui estamos nós, Senhor, com o coração aberto e atentos à palavra santa, bendita e poderosa do Senhor. Nos submetemos a ela, porque entendemos que ela para nós é alimento, também promove em nós cura, libertação, transformação. O próprio Jesus foi quem disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Deus, nós queremos a porção que o Senhor preparou para hoje. Queremos ser tocados agora pela palavra que não é de homens, que a voz seja a do pregador, mas que a palavra seja mais uma vez a do Senhor. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. O personagem, depois de Jesus, óbvio, fundamental, dentro desse barco, para que as coisas não piorassem, era Paulo. Paulo achou tanta graça diante dos olhos de Deus, que Deus, por causa da vida dele, vai salvar outros 200 e tantos homens. 200 e tantas pessoas terão suas vidas poupadas, porque tem um homem dentro desse barco, que Deus decidiu que não vai deixar que ninguém se perca por causa dele. Alguém que no meio de uma tempestade mantém um coração calmo, porque está em íntima comunhão com o Senhor. Alguém que diante de vento contrário, de mar revolto, de navio despedaçando, de gente gritando para todos os lados, manteve serenidade, porque enquanto os demais estavam ouvindo o barulho das tábuas quebrando, o barulho das rochas, o barulho do vento, o barulho da chuva, o barulho da água entrando, Paulo preferiu ouvir a voz do Senhor.
Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, esse Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, ouvia a voz do próprio coração. E o coração do homem é enganoso e por vezes pode se tornar mais adversário seu do que o próprio inimigo de sua alma. No Salmo 81 isso fica muito claro, quando Deus vai dizer: olha, como esse povo não quis me dar ouvidos, eu os entreguei ao desejo dos próprios corações deles. E o que aconteceu com eles? Pereceram. Lá atrás, Saulo de Tarso tinha algumas convicções. E cuidado com as suas convicções. As convicções de Saulo estavam tão firmadas e tão firmes dentro dele, tão latentes dentro dele, que ele não admitia que ninguém dissesse a ele o contrário daquilo que ele pensava, sentia ou imaginava. Ele decide se levantar para perseguir os cristãos. Jesus já não estava mais, Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido aos céus. Esse Saulo aqui, quando Jesus tinha 5 anos, ele nasceu. Então ele cresce, mais ou menos na mesma idade de Jesus na terra. Então quando todo aquele movimento que Jesus promove acontece, com certeza ele ouvia falar acerca de Jesus. Ele ouvia pessoas falarem que Jesus operou milagre, que Jesus curou, libertou, transformou, fez cego enxergar, paralítico andar. Mas e Saulo? Saulo tinha as suas próprias convicções. Saulo estudou aos pés de Gamaliel. Saulo era um baita de um teólogo, um doutor. Ele estava tão cheio de si, que agora ele decide perseguir os cristãos, maltratar e até mesmo matar. E na ocasião de Atos capítulo 9, Saulo pega cartas que o autorizavam a entrar em Damasco para perseguir os cristãos que estavam em Damasco, prender alguns, e aqueles que oferecessem algum tipo de resistência seriam mortos. Só que antes de chegar na cidade, a gente sabe o que aconteceu. Um resplendor de luz o cercou, ele cai ao chão e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que tem um detalhe naquele encontro de Saulo com Jesus. Quando Saulo encontrou Jesus naquele dia, o resplendor de luz que o cercou deixou ele cego. Então Saulo ficou cego, ele tinha olhos, ele tinha vista, mas não tinha visão. Ele enxergava muito bem com os olhos naturais, mas não tinha nenhum tipo de visão espiritual. Porque mesmo enxergando de forma natural tão bem antes disso, ele estava tão cego espiritualmente, que ele estava perseguindo os seguidores de Cristo para matar. Aí olha o que vai acontecer. Quando ele cai e fica cego e ouve essa voz, ele pergunta assim: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Interessante, parece que agora que ele está cego, a visão dele está se abrindo. Como assim? Enquanto ele enxergava, ele não tinha visão. Agora que ele está cego, ele começa a abrir a visão. Enquanto ele via o que queria, ele não enxergava o que precisava. Agora que ele não vê mais o que quer, Deus faz ele enxergar o que ele precisa. Tem hora que a melhor forma de Deus dar alguma coisa para a gente é tirar alguma coisa da gente. Ele tira a capacidade de Paulo ver, para dar a Paulo a capacidade de Paulo enxergar. Parece contraditório, mas eu sei que você já entendeu, não é contraditório. Porque ter vista é uma coisa, ter visão é outra coisa bem diferente. Aquilo que você anda vendo pode estar impedindo você de enxergar o que Deus quer te mostrar. Pergunta para essa coisa fofa aí: o que você anda vendo? Porque aquilo que você anda vendo pode estar deixando você cego para as coisas de Deus. E vamos ser sinceros, a gente vive em uma época em que se vê tanta coisa, irmão.
É tanta coisa sendo colocada diante dos nossos olhos. É tanta coisa que você nem queria ver, mas está estampada diante da tua face, e você acaba vendo todo dia, principalmente você que tem um smartphone na mão, que costuma ficar com a cabeça encurvada. Há um tempo eu disse isso, irmão. E é perigoso até falar isso aqui, que podem fazer um corte e me chamar de louco religioso depois. Mas ok, preste atenção. Isso aqui na mão de quem não sabe usar é uma ferramenta de Satanás para deixar você de cabeça baixa. Que a gente passa pela rua, está todo mundo assim, ó. Todo mundo de cabeça baixa, quando na verdade Deus quer que você ande de cabeça erguida. Então aquilo que Saulo estava vendo o impedia de enxergar o que Deus queria mostrar para ele. Aí só teve um jeito de Deus resolver isso: fazer Paulo parar de ver o que estava vendo. Saulo fica cego. O que ele tira de Saulo faz Saulo passar a ter o que nunca teve. Não reclame do que Deus está tirando de você. Pode ser que Deus esteja tirando alguma coisa para te dar o que você nunca teve antes. Eu não sei em que área da sua vida isso vai encaixar, irmão. Eu conheço a minha vida, a sua, da maioria que não. Pode ser que isso que você está aqui hoje chorando porque Deus tirou, é Deus dizendo: eu tirei aquilo ali para te dar o que você nem sonhava ter. Para dar algo a Saulo, ele tira algo de Saulo. Ele tira o que Saulo sempre teve para dar o que Saulo nunca sonhou ter: visão espiritual. Mas fica tranquilo que ele tira algumas coisas, ele tira por um tempo, até você aprender a olhar na direção certa. Após Deus tirou de mim recurso financeiro, calma, daqui a pouco ele faz voltar. Foi só uma maneira de fazer você parar. Você estava movido demais por dinheiro, ele precisou tirar para te ensinar algumas coisas, para te preparar para ter direito depois. Saulo, no primeiro encontro então, fica cego, e ele nunca enxergou tanto na vida dele como nesse período que ele ficou cego. Foi necessário ficar cego para enxergar. Acontece o que aconteceu. Ele entra em Damasco, porque o Senhor disse: entra em Damasco, vai na rua direita, na casa tal, e assim foi. Aí Deus vai falar com o profeta Ananias e vai dizer: olha, Saulo teve um sonho, ele está na rua direita, e ele teve um sonho onde você entrava, colocava a mão sobre a cabeça dele, orava por ele, e ele voltava a ver. Aí Ananias começa a argumentar: mas Saulo, há muito ouvi falar acerca dele, que é um homem sanguinário, um homem perverso, um homem ruim, persegue os cristãos para maltratar e matar. Depois que Ananias coloca todo o seu argumento, Jesus olha para Ananias e diz: vai. É como se Jesus estivesse dizendo: não te perguntei nada, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ainda bem que Deus não pede opinião à vizinhança a nosso respeito, se é para abençoar a gente ou não, não é? Ainda bem que Ele não faz uma enquete na internet: devo abençoar a irmã Tati ou não? Ainda bem que não tem enquete assim na internet. Deus não precisa disso. Por quê? Porque quando Deus decide, pode a multidão discordar, mas Ele decidiu e acabou. Ananias tenta argumentar, perdeu tempo. Teria sido melhor evitar o constrangimento. Jesus olhou para ele e disse: vai, ou seja, não te perguntei nada, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aí ele foi, colocou a mão na cabeça de Saulo e orou, exatamente como Deus mostrou na visão. E quando orou, Saulo voltou a ter vista, porque agora ele já tem visão. Pode ser que Deus hoje devolva o que tirou, porque já está vendo que você está melhor do que estava antes. Se você entender qual foi a razão dele ter tirado, então você começa a ficar apto para ter de volta. Se você começar a entender por que você perdeu financeiramente, então já é um sinal de que você está pronto para crescer novamente.
Ele só te devolve quando tu está pronto para receber. Aí ele agora estava pronto para receber, ficou tranquilo. Aí tanta coisa aconteceu. Esse homem entrou em algumas cidades e revolucionou a cidade. Uma que me chama muita atenção é Éfeso. Porque quando ele chegou a Éfeso, logo na entrada da cidade, tinha um grupo de crentes. Crente. Aí Paulo agora já perguntou para eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ô Bruno, eles ficaram olhando um para o outro: Espírito Santo, Espírito Santo. Aí olharam para Paulo e disseram assim: a gente nem sabe o que é isso, Espírito Santo. Era crente, mas nem sabia o que era Espírito Santo. Era crente, mas aquele tipo de crente que no culto era tão gelado, mas tão gelado que a sobrancelha formava gelo. Era tão gelado, mas tão gelado que se espirrasse contaminava quem está do lado. Era crente, mas não sabia quem era o Espírito Santo. Era um frequentador de culto, era um esquente de cadeira, era alguém ocupando um espaço. Aí Paulo vai orar por eles e impõe a mão. E o texto vai dizer que quando Paulo estendeu a mão, que orou por eles, todos receberam da porção do Espírito que estava sobre a vida de Paulo. Todos foram cheios do Espírito Santo. O que é isso? Tiveram uma experiência sobrenatural. O que muda as pessoas não é sermão bem elaborado. O que muda as pessoas é uma experiência sobrenatural. Ele entra nessa cidade, e na cidade o que predominava era a magia. Só que ele começa a pregar, vai pregando com poder, com autoridade, o Senhor usando ele. Os feiticeiros começaram a se converter, pegaram os livros de magia, trouxeram para a praça central e começaram a botar fogo nos livros. Ali tinha um templo, uma pseudo-deusa chamada Diana, e as pessoas praticavam sexo como um ritual de adoração a ela nas escadarias do templo. E havia um homem ali chamado Demétrios, que ganhava a vida vendendo escultura, imagem de escultura dessa pseudo-deusa Diana. Demétrio ficou louco, por quê? Porque as pessoas não queriam mais comprar nada com ele. Ele perdeu a clientela, ninguém queria comprar mais estátua nenhuma, ninguém queria mais adorar Diana. Por quê? Porque agora estava todo mundo levantando a mão e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas quanto maior a exposição, maior também os levantes do inimigo. E Paulo vai passar por algumas situações difíceis, dores, sofrimento. Mas é Paulo mesmo que diz: eu não me envergonho do Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte: pode fazer o que for, eu sei quem me lavou, eu sei quem me remiu, eu sei quem me perdoou, eu sei quem me libertou, eu sei quem me transformou, e eu não nego a Ele. Assim como um dia ele foi convicto para o lado errado, agora ele está convicto para o lado certo. Ninguém para esse homem. Aí vão prendê-lo, só que o Senhor já tinha liberado uma promessa, que convinha colocar ele diante de César, que estava lá do outro lado. Só que para Paulo ser apresentado diante de César, que está tão distante do lugar onde ele se encontra, alguém precisava patrocinar a viagem. Aí Paulo foi preso. Aí o Paulo que foi preso foi parar dentro de um navio. E que coincidência! O navio está exatamente indo para lá. Estão pensando que estão fazendo mal a ele, Bruno. Mas no fundo, ele só está pegando uma carona. Porque Deus tem essa capacidade de pegar tudo aquilo que se levanta contra a gente e reverter a nosso favor. Ele vai ser colocado dentro do navio na condição de prisioneiro.
Mas há uma promessa, E logo lá no começo, em que coloca os prisioneiros dentro do navio, está escrito lá, que ficou determinado que o navio começaria a navegar. Só que Paulo diz assim, gente, não é bom navegar agora não, porque vai se levantar um temporal, vai se levantar uma tempestade. O centurião, que é o líder dos soldados que estão ali no navio para guardar os prisioneiros, ele vai até o capitão e diz, olha, o prisioneiro disse que não é bom pegar a gente navegar agora não, porque vai ter tempestade. O capitão do navio diz assim, olha, peraí, eu vou parar para dar ouvidos à voz de um prisioneiro? O navio é meu, quem sabe sou eu, a gente vai navegar sim. Aí o texto vai dizer que ficou determinado que eles iriam navegar. Repita comigo, determinado. Sempre que alguma coisa é determinada, se levanta um vento forte do outro lado, se levanta a tempestade do outro lado, sempre acontece assim. E ele segue a viagem. Só que no momento em que ele segue a viagem, lá no meio, quando já não tem mais condições de retornar, vem o vento forte. O vento sopra, o vento euroaquilão, aquele vento que pega tudo que está em cima e empurra para baixo. É o caminho contrário do furacão que joga para cima. O céu fica negro, ninguém sabe mais o que é dia e o que é noite. Eu preguei há poucos dias atrás sobre isso aqui. É temporal, tem chuva caindo e tem água também entrando no navio. Lucas é quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas, em Atos 27, Lucas já é convertido. Lucas aqui já entregou a vida dele para o Senhor, e mesmo sendo um homem de Deus, Lucas abre a boca e diz assim, fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. O crente Lucas está dizendo, nós vamos morrer. Aí de noite chega o anjo de Deus e fala com Paulo, todo mundo vai viver. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Se até uma palavra que saiu da boca de um crente sem fé não pode anular uma promessa que Deus fez, que dirá a promessa, a palavra que saiu da boca daquele que nem Jesus tem. Alguém diz que você vai afundar e você está com medo. Alguém diz que o teu casamento vai acabar e você tremeu nas bases. Alguém diz que fizeram um trabalho contra você, trabalharam à toa. Alguém diz que você não vai dar certo, só que você já tem uma promessa sobre a tua vida, não vai afundar. 276 pessoas dentro da embarcação. Lucas diz que ninguém sabia o que era dia e o que era noite. Nesse texto que a gente leu, nesse ponto aqui, eles já estão há 14 dias sem comer. Você já ficou 14 dias sem comer, varão? Não fique não. Dá fraqueza, irmão. 14 dias sem comer. 14 dias sem comer no meio de uma tempestade. Bruno, que situação complicada. Vento forte, mar revolto, água entrando no barco, desespero, um monte de gente gritando, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E Paulo recebendo a visita do anjo à noite. No meio da tempestade tem presença de Deus. No meio da tempestade tem alguém ouvindo a voz de Deus. No meio da tempestade tem alguém em um lugar de intimidade com Deus. O navio está balançando, mas o lugar do encontro ninguém tocou. O anjo desceu. Era Deus falando com Paulo através do anjo. Ninguém vai morrer. Eu já entreguei todos que navegam contigo em tuas mãos. No prisioneiro? Mas não é na mão do capitão, não é na mão do prisioneiro. Eu já entreguei todos que estão no navio nas tuas mãos, e por causa de você ninguém vai morrer. Contudo, é necessário que o navio dê em algumas pedras. Vai quebrar. O navio vai quebrar. Agora, como é que assimila isso? Um navio vai quebrar e a gente não vai afundar? Como que acontece isso? Se é tempestade, a gente não sabe o que é dia e o que é noite. Vento forte, as ondas gigantes. Aí Deus diz que o navio vai quebrar
e que nenhum dos 276 vai afundar, como que assimila uma promessa dessa? Tem promessa que parece ser a coisa mais absurda do mundo, mas olha da boca de quem saiu. O homem te promete coisa fácil e não cumpre. Deus te promete coisa absurda e faz questão de cumprir cada vírgula que Ele falou. Agora tem que ser muito crente para acreditar. Como que assimila isso? Paulo não questionou, rapaz. Paulo não disse: Senhor, o senhor está de brincadeira comigo? Mas como é que pode? Senhor, será que eu estou ouvindo isso mesmo? Porque tem promessa que a gente recebe que, se você não tomar cuidado, você vai duvidar. Será que foi isso mesmo que eu ouvi? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Não pode. É um negócio fora demais da minha realidade. O que Deus está falando para Paulo é fora demais da realidade. No meio da tempestade, Deus vem e diz: o navio vai quebrar, meu filho, mas você e nem ninguém vai afundar. E agora que Paulo vai ter que passar o comunicado. Por quê? Porque na hora do desespero tinha gente querendo pular do navio. Só que é o seguinte: se pular do navio, morre. A garantia de vida é para quem fica. Pergunta para o teu irmão: vai pular ou vai ficar? Mas após está dando medo, fica. Mas a madeira está rachando, já fica. Mas está complicado demais lá em casa, fica. Aí Paulo vai comunicar isso para os homens. Primeiro, alguém quer entrar nos botes, bateu, botes. Alguém quer entrar nos botes e meter o pé. Sempre tem uma turma que se acha mais esperta, né? Sempre tem, rapaz, uma meia dúzia que acha que tem a solução. A turminha quer entrar no bote, ó, e meter o pé. Aí Paulo diz: não. Se sair do navio, vai morrer. Se sair, morre. Aí sabe o que aconteceu? Lá no começo estava todo mundo bem, ninguém quis ouvir a voz de Paulo. Agora que está todo mundo desesperado, está todo mundo fazendo o que Paulo está falando. Quando Paulo disse: se descer, morre, os soldados foram lá e cortaram a corda do barco. Cortaram a corda do bote, deixa o bote ir embora. Se ele falou, está falado. Vamos parar para ouvir o homem de Deus. Eu profetizo que a resposta para a crise de muita gente, Deus vai colocar na sua boca. Vai ter gente grande que vai parar para te ouvir. Vai ter gente que te desprezou e agora vai querer teu conselho. Vai ter gente que virou o rosto para você quando viu você na calçada, mas agora vai bater na porta da tua casa. Primeiro humilharam, agora querem ouvir o que ele tem a dizer. Aí Paulo levanta a voz e diz: gente, ouça aqui. Nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, esteve comigo e disse que ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Só que tem que ficar dentro. Se tiver comigo, a gente vai vencer. Agora, se pular fora, eu não garanto nada. Só que tem um detalhe, pessoal. Então, todo mundo parado agora ouvindo ele. Vocês já estão há 14 dias sem comer. Vocês estão fracos já, ué. 14 dias sem comer, fica fraco. E eles ainda não sabiam o que estava por vir. Olha para o teu irmão, prometa, é a última vez, e diga para ele assim, ó: se alimenta, você vai precisar estar forte. Se alimenta, se alimenta, você vai precisar da força desse alimento. Comam, porque vocês já estão há 14 dias sem comer. Aí tem um negócio aqui que é no mínimo estranho. O quê? Paulo pega um pão, está aqui no texto. E havendo dito isto, havendo dito que era para o pessoal comer, havendo dito isto, tomando o pão,
Paulo não pegou um cesto de pães. Tem 276 pessoas no barco. Havendo dito isto, tomou o pão. Tendo dado graças a Deus, partiu o pão. Que negócio é esse? É um negócio que deu certo lá atrás. Quando tinha 15 mil pessoas com fome, Jesus pegou o pão, partiu e entregou. Mais na frente um pouco, quando tinha mais um monte de gente com fome, Jesus pegou o pão, agradeceu, partiu e entregou. Que é isso? É que sempre dá certo. Oh, meu Deus do céu, vai acontecer de novo. Apóstolo, eu não estou entendendo, eu estou profetizando, cabeça de bagre. Vai acontecer de novo. Vai ter cura de novo. Vai ter libertação de novo. Vai ter milagre de novo. Vai ter restauração de novo. Aquele que fez lá atrás, continua fazendo hoje. E deixa eu te dizer uma coisa: lá atrás quem fez foi Jesus. Jesus aqui já morreu, já ressuscitou, já subiu. Mas tem homem na terra que acredita no que ele é. Jesus certa vez disse assim: olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Oh, meu Deus do céu, ainda acontece milagre, continua acontecendo cura, gente continua sendo liberta, famílias continuam sendo restauradas, milagres continuam acontecendo. Pegou os pães, ele pegou o pão, deu graças a Deus. Tem que ser do jeitinho que Jesus ensinou. Faz do seu jeito não, faz do jeitinho que Jesus ensinou. É porque a modernidade, eu prefiro ser quadrado. Então eu prefiro fazer do jeitinho que Jesus ensinou. Pega o pão, agradece primeiro, parte depois e entrega. Aí o texto vai dizer que esses homens se alimentaram, eles se puseram a comer. E aí que depois que eles se alimentaram e revigoraram as forças físicas, o navio bateu no rochedo, ficou preso. E agora? E agora a frente do navio ainda está intacta, mas quem olha para trás está quebrando tudo de lá para cá. Pastor Vitor, eu gosto muito disso. Sabe por quê? Porque se a frente do navio ainda está inteira, varão, pega essa, ó, e a parte de trás é que está quebrando, quem está atrás tem que correr para... Se a parte é interessante isso, o que bate é a porta, a parte da frente, mas o que quebra é a parte de trás. Se quebra a parte da frente, quem está na frente tem que correr para trás. Correr para trás é voltar, mas Jesus não chamou a gente para voltar. Está quebrando. Aí a ordem é a seguinte, é o caminho para o final. Olha a ordem qual é: aqueles que sabem nadar. Você sabe nadar, Bruno? Sabe? Não sabe não, Bruno? Não sabe não. Você sabe nadar, Marco? Quem aqui sabe nadar? Levanta a mão. Se você estivesse lá, você ia ter que pular no mar. Porque a ordem foi: aqueles que sabem nadar, pulem no mar e vão nadando. Os que não sabem nadar, peguem nos pedaços de madeira do navio que se quebraram e vão depois. Covardia, pastora. Aí parece estranho. Sabe por quê? Porque a turma que sabe nadar vai ter que nadar até a areia, e quem não sabe nadar vai chegar boiando. Mas vamos ver o que aconteceu no texto. São 276 no navio. O navio quebrou. O navio quebrou. Presta atenção. 276 no navio e o navio quebrou.
E sabe quantos chegaram na areia? Pergunta quantos? 276. Então todo mundo, estou terminando, me ajuda. Todo mundo chegou. Só que tem uma turma que chegou de um jeito, tem outra que chegou bem diferente. Tem uma turma que chegou e não cansou muito não, só bateu a perninha e boiou aqui, ó, na prancha. Agora tem outra turma que eu acho que chegou, irmão, não conseguia nem ficar em pé. Chegou assim na areia, ó. Por quê? Porque já não tinha braço mais, de tanto nadar. Já não tinha perna mais, de tanto nadar. Mas o fato é que todo mundo chegou. Agora você imagina se a turma que teve que nadar chega, dá uma olhada para o lado e vem alguém sorrindo na boia. Você imagina? Imagina você, Gabi. Você vem nadando, você não tem, está dando cãibra, seus braços não estão aguentando mais. Aí você está na areia, você chega engatinhando na areia de tão cansada. Aí você olha para o lado, chega ela fresquinha, só bateu a perninha, segurando na madeira, boiando, chega de pé, com a prancha debaixo do braço ainda. Dá vontade de olhar e falar assim: rapaz, aí não, hein? Aí não. Por que que eu tive que passar tanta luta para chegar e ela chegou boiando? Por que que para mim foi tão difícil chegar e esse aí chegou tipo surfando? Por que que para mim tudo é mais difícil? Por que que para os outros é fácil e para mim é essa luta toda? Por que que a dificuldade para minha casa é maior? Por que que as pessoas chegam com maior facilidade? E para eu chegar eu tenho que botar um palmo de língua para fora, levar pancada, enfrentar leão, despedaçar um urso, jogar um gigante no chão. Por que que para Saul chegar só teve que sair para procurar jumenta e daqui a pouco estava no trono? E para eu chegar eu tive que matar urso, matar leão, derrubar um gigante, aguentar os meus irmãos me ignorando. Por que que para alguns é fácil e para outros parece tão difícil? Quem já teve a impressão de que a vida para você é mais difícil? Levanta a mão. Você já reclamou por causa disso? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui já teve a impressão que a vida para você sempre foi mais difícil? A peleja sempre foi maior. A dificuldade parece que é muito grande. Comigo também foi. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não reclama não. Eu vou dizer de novo. Não reclama não. Você pode ter chegado todo ralado, mas você chegou. Você pode ter chegado aqui machucado, mas você chegou. Você pode ter chegado aqui tropeçando, mas você chegou. Você pode ter chegado aqui se arrastando, mas você chegou. Não importa como você chegou, não importa se chegou inteiro ou se chegou despedaçado. O que importa é que aquele que disse que você chegaria já está te esperando. Aleluia. Pergunta para o teu irmão. Eu disse que era a última, mas a última é agora. Pergunta para ele: foi difícil? Responde para essa pessoa, sim ou não? Foi. Então agora diz para ele assim, ó: levanta, porque a gente chegou. Foi difícil, mas a gente está na casa. Foi difícil, mas a gente está no culto. Foi difícil, mas Jesus está recebendo adoração. Foi difícil, mas o mar não afundou a gente. O navio não virou nossa sepultura. A pedra não rachou nossa cabeça. Foi difícil, mas aquele que prometeu foi fiel para cumprir. Levanta dessa cadeira e vem adorar a Deus, irmão. Aleluia. Tem gente que se esforçou demais para chegar, Bruno. E tem gente que só boiou. Só boiou, gente.
Tem que ser muito crente para não olhar para o lado, não pegar aquela prancha e dar uma cacetada na cabeça deles. Não é? Olhar, falar assim, que injustiça é essa aí? Por que para mim é mais difícil? Você sofre isso no trabalho? O camarada que é morcego recebe elogio. Por quê? Porque ele é bajulador. E você que é trabalhador, parece que para você tudo é mais difícil. Vê se não é verdade, ó. Quem não sabia nadar, parece que foi favorecido. Então parece que saber nadar era ruim. É igual na empresa onde você trabalha. Se você não soubesse fazer, você ia ficar no canto. Mas como você sabe fazer, tudo pedem a você. Não é? Chama fulano que ele resolve, chama fulano que ele resolve, chama fulano que ele resolve. Aí o outro que não sabe, também nem quer saber. Saber para quê? Ele não quer saber, ele não quer. Porque tem você que sabe. Fica tranquilo, tem alguém vendo. Tem alguém vendo. E vou dizer um negócio para você, irmão. Teve uma turma que chegou boiando. E teve outra que chegou nadando. Quem chegou nadando, chegou cansado. Eu vou repetir, olha. Quem chegou nadando, chegou cansado. Mas eu tenho certeza que o braço de quem nadou ficou bem diferente do que o braço daquele que só boiou. Você está ficando mais forte a cada dia. Você está ficando mais robusta a cada dia. Você não é fraca como um dia foi. É na dificuldade que tu está ficando forte. Aleluia! Adora Ele, adora Ele.